beleza, beleza, tudo bem? Estou aqui para mais um vídeo aí para vocês, né? Eu e minha garrafinha rosa, né? Na última live que eu fiz da garrafinha aqui deu muito comentário aí, né? Muitos comentários. E a galera queria essa garrafinha, né? Queria que eu sorteasse. Galera, essa garrafa não será sorteada, a garrafinha rosa é minha, é meu xodó de tomar água, beleza? Portanto, não está à venda e não será sorteada. Bom, galera, primeiro eu quero deixar um abraço aí para todo mundo do grupo, tá? E hoje eu tô aqui pra gente treinar um exercício que eu deixei aí no grupo, né, esses dias aí. E como prometido, eu ia gravar um vídeo, né, pra estar respondendo a questãozinha lá no grupo. E a questão foi o seguinte: um açougue, né, ele recebe 5.000 kg de carne, né, a uma temperatura de 10 graus Celsius. E em 4 horas, num período de 4 horas, ele tem que a gente tem que retirar a energia térmica para que a carne de 10 graus Celsius ela caia até menos 30. Ou seja, vamos lá, o açougue recebe essa carne com 10 graus Celsius, ok? Quanto de carne? 5.000 kg de carne. E eu tenho que diminuir a temperatura de 10 graus Celsius positivo para menos 30 negativo. Isso num período de 4 horas, né? Então, esse exercício é bom para a gente, né, treinar o cálculo de calor sensível e calor latente, tá? Então, nós vamos trabalhar em cima disso hoje e espero que vocês gostem aí do exercício, beleza? Mas primeiro, vamos tentar entender um pouco, né, a questão aqui do exercício. Vamos lá. Primeiro eu recebo essa carne, né, como eu falei aqui, uma temperatura de 10 graus Celsius. Então, a temperatura inicial da carne é 10 graus Celsius, beleza? E a temperatura final dessa carne é menos 30 graus Celsius. Só que ela tem uma temperatura de congelamento. E qual é a temperatura de congelamento? Então ela congela a menos 2. Então vejamos, ela vai congelar a menos 2 graus Celsius, tá? Ali em diante a carne ela passa, né, a estar congelada, beleza? Então é isso o primeiro dado que a gente tem que entender. O segundo dado que é o meio mais fácil aqui, né? Na verdade até é o primeiro, antes de tudo. Eu recebo 5.000 kg de carne, né? Esse açougue recebe 5.000 kg de carne. Então ele vai receber esses 5.000 kg de carne para fazer todo esse processo, né? No período de 4 horas, beleza? E aí eu vou pegar os dados, né, dessa carne. Qual é o calor específico da carne, ok? Pra gente começar a entrar com as fórmulas e fazer esse cálculo, beleza? Então vejamos, galera, olha só. No momento eu tenho aqui um calor sensível chamado calor sensível antes do ponto de congelamento, Então o calor sensível antes do congelamento, ou seja, antes de atingir menos 2, é de 0,6 kcal por quilograma grau Celsius. Então olha só. Para eu alterar a temperatura dessa carne, né, alterar a temperatura para mais ou para menos em apenas 1 grau, a cada quilo eu tenho que adicionar ou retirar 0,6 quilocaloria. Então, novamente, se eu quero alterar a temperatura dessa carne em 1 grau Celsius, seja para mais ou para menos, a cada quilo de carne, certo? Eu tenho que adicionar ou retirar 0,6 quilocaloria. Como assim adicionar ou retirar? Se eu quero aumentar, ou seja, se eu quero aquecer essa carne, né? A cada quilo eu tenho que adicionar 0,6 quilocaloria. Se eu quero diminuir a temperatura dessa carne, ou seja, retirar calor, retirar energia térmica dessa carne, a cada quilo, para variar em 1 grau Celsius, para diminuir 1 grau Celsius, eu tenho que retirar 0,6 quilocaloria. Então, olha só. Tá? Uma vez que eu tenho esses dados, né, passa a ficar um pouco mais fácil de entender o anunciado. Então vejamos. Eu tenho uma fórmula aqui muito interessante, né, que é a fórmula aqui o seguinte. Calor é igual a quantidade de massa, certo? Multiplicado pelo calor específico, ok? Multiplicado pelo ΔT. Então vejamos, novamente, calor, né, é igual a quantidade de massa multiplicado pelo meu calor específico, que no caso aqui é sensível,
multiplicado pelo ΔT. Essa é uma forma até que, né, é muito comum a gente lembrar que macete, né, para lembrar como gravar essa forma. Então, para gravar essa forma, muita gente usa aí a palavra aí, que macete aí, né, porque ó, que macete, né, MST, macete. Então, dá para lembrar um pouquinho que é massa, calor específico e ΔT de temperatura. Mas vamos voltar aqui para a fórmula para a gente tentar entender. Então, tá, quanto de quilocaloria eu preciso, né, para pegar de 10 graus até o ponto de calor latente? Vejamos, primeiro eu vou calcular, galera, olha só, primeiro eu vou calcular o meu calor sensível. Vamos voltar lá no início. Qual é a temperatura de congelamento? Temperatura de congelamento é menos 2 graus Celsius, tá? Nós sabemos que calor sensível é o quê? É a variação de temperatura sem a mudança do estado físico. Então, nesse processo, eu estou variando somente o quê? A temperatura. Porém, o estado físico permanece. Ou seja, se é líquido, se é sólido, né? Então, sempre permanece, beleza? Então, aqui, de 10 até menos 2, que é o seu ponto de congelamento, eu tive só a mudança de quê? Apenas de calor sensível. Ou seja, eu peguei essa carne que estava em 10 graus e diminuí até menos 2, tá? Então, nesse ponto, mudou o estado físico? Não. Só mudou o quê? Apenas a temperatura. Então, eu vou calcular o quanto eu preciso para chegar de 10 a menos 2, beleza? Depois ele vai entrar naquele processo de mudança de fase, no qual essa carne ela passa por aquele processo que ela vai começar a congelar. Nesse processo que ela vai começar a congelar, nós vamos calcular o quê? O calor latente, que é a mudança de fase. Ok, mudou de fase, depois ele começa o seu congelamento, né? Até chegar menos 30, ou seja, ele vai começar a diminuir a temperatura até atingir menos 30. E aqui, sensível de novo. O que eu quero deixar claro enquanto estiver o processo de mudança de fase, é calor latente. Enquanto estiver o processo de apenas mudança de temperatura, é calor sensível, beleza? Bom, uma vez que entendido isso, é necessário que você entenda esse princípio para a gente fazer esse cálculo e entender, não simplesmente só fazer o cálculo, entender o que a gente está fazendo. Então, eu sei que está repetitivo, mas é importante só frisar. De 10 a menos 2, eu tenho apenas o quê? Calor sensível. Por quê? Menos 2 é o ponto de congelamento, é o ponto de mudança de fase. Então, de 10 a menos 2, calor sensível. Aí, eu entro naquele processo de calor latente, que é o processo de mudança de fase. Pumba! Já ocorreu toda aquela mudança de fase, e aí eu entro de menos 2 a menos 30, né? Então, de menos 2 a menos 30, nesse processo já mudou de fase, eu estou apenas subresfriando aqui, né? Então, nesse processo, né, eu vou diminuir mais a temperatura, porém, já mudou para sólido, né? Toda a carne já foi congelada, e daqui em diante eu não tenho mais calor latente, apenas calor sensível, porque está ocorrendo a mudança de temperatura. Beleza? Bom, vamos lá. Aplicando as fórmulas aqui, galera, né? Então, vamos lá. Vou aplicar os valores na fórmula. Minha massa, quanto de massa? Eu tenho 5.000 kg de carne, certo? 5.000 kg de carne. Calor específico, né? Antes do congelamento. Então, o meu calor específico antes do congelamento, né? É de 0,6 kcal por quilograma por grau Celsius. Então, é 0,6 por quilocal. Vou colocar bem pequenininho aqui. Aliás, vou colocar aqui, ó, tá? Para ficar melhor para vocês. 5.000 quilocal multiplicado por 0,6 quilocal por quilograma grau Celsius multiplicado pelo ΔT. O que seria esse ΔT? Vejamos. Novamente entrar na fórmula aqui. Então aqui no caso eu estou fazendo o quê? Eu estou diminuindo a temperatura, certo? Para cada grau Celsius que eu vou diminuir, eu vou reduzir, certo? Eu vou ter que tirar 0,6 quilocaloria por quilo de carne, ok? Só que aqui tem um ΔT, que é a diferença de temperatura inicial e temperatura final.
Então, qual que seria aqui uma ΔT? Né? Vamos entrar aqui com os dados. Qual a temperatura inicial? 10 graus. E qual a temperatura final? Né? Temperatura até o ponto de congelamento, menos 2. Então, eu vou pegar 10, certo? Menos 2. Por que 10 menos 2? Eu vou colocar até aqui em cima, só para vocês entenderem aqui, ó. 10, né? menos 2. Por que 10 menos 2? Porque inicialmente está com 10. E qual é o final aqui? Menos 2. Então, 10 menos 2. E aí, quando eu tenho menos com menos, eu vou ter o quê? Mais. Então, essa conta, no final, ela vai ficar assim, ó. 5.000 quilocaloria, aliás, quilograma, perdão, multiplicado por 0,6 quilocal por quilograma por grau Celsius, multiplicado por 12. Rafael, não entendi o 12. 12 é o seguinte, o 12 é o ΔT, que é a diferença inicial e final de temperatura. Então eu tenho 5.000 quilograma multiplicado por 0,6 quilocaloria por quilo por grau Celsius multiplicado por 12, que é a diferença aqui inicial e final da minha carne. Essa conta, eu que sou besta nem nada, né? Que acha que eu vou arriscar, né? A fazer continha, né? Na mão. Eu já fiz uma colinha aqui, admito para vocês que eu fiz o exercício antes, tá? Mas galera, calculadora vocês podem usar, né? Eu sou mal de cálculo, então eu uso calculadora. Então esse resultado aqui, tá? Ele vai ser equivalente a 36.000, tá? Quilocal. Rafael, como é que você chegou nesse resultado aqui? Eu multipliquei 5.000 por 0,6 por 12. Mas quanto de letrinha aí, o que aconteceu? Olha só que legal. Quilo com quilo, corta, ok? Grau Celsius com grau Celsius, corta. Sobrou o quê? Apenas a unidade de medida quilocal. Lógico, né? Aí, né, galera, é um pouco de cálculo, né? Eu também admito que eu também sou ruim de cálculo, né? Mas a aulinha da tia Abigail, lembro lá, que quando a gente tem unidades iguais, a gente corta, né? Então eu tenho quilo com quilo, corta, grau Celsius com grau Celsius, corta, só sobra apenas quilocal. Então, vejamos. Se eu tenho, olha só galera, para eu diminuir a temperatura da carne de 10 graus Celsius para menos 2, a essa massa de 5.000 quilograma, né? Essa quantidade de carne de 5.000 quilograma, eu preciso retirar 36.000 quilocaloria da carne. Olha só, então eu tenho aqui, ó, um montante 5.000 quilos de carne. Para mim reduzir de 10 para menos 2, né, esses 5.000 quilos de carne, eu preciso retirar 36.000 quilocaloria da carne para eu atingir de 10 a menos 2. Tá claro? Beleza? Entendeu aí um pouquinho? Difícil? Deixa eu só deixar um pouquinho para vocês aí, para vocês dar uma olhadinha. Só novamente, galera, 5.000 kg, tá? 5.000 kg, 0,6 quilocaloria por quilograma por grau Celsius e ΔT. Aonde eu peguei essas informações? Aqui em a massa, que já está aqui a quantidade de carne. Esse 0,6 eu peguei na tabela, tá? Na tabela do calor específico da carne. Existe uma tabela universal que é muito tranquilo de encontrar na internet, a tabela universal, tá? Do calor específico dos alimentos, ok? E esse ΔT aqui é a diferença de temperatura inicial e temperatura final, beleza? Enquanto vocês dão uma olhadinha aí, eu vou tomar a minha água na garrafinha rosa. Beleza? Tranquilo? Então, vou colocar aqui, ó, a resultante disso daqui, tá? Foi 36.000 quilocaloria.
Beleza? Então, para mim pegar e variar, para mim diminuir de 10 graus para menos 2, eu precisei de 36 mil quilocalorias. Beleza? Bom, minha lousa é pequena, tá? Minha lousa é pequena, ok? Então eu vou ter que apagar esse cálculo para mim colocar o cálculo agora do calor latente. Tá legal? Então eu vou apagar isso aqui, beleza? Espero que vocês tenham entendido isso aqui, ok? Tá. Beleza, Rafael, seguinte, então a carne, né, eu retirei 36 mil quilocalorias desses 5 mil quilos de carne, e a carne de 10 graus ela chegou a menos 2, e aí menos 2 é o ponto de congelamento, ok? Então é aquele processo onde a carne vai começar a fazer o quê? Aquele processo de mudança de fase, né, no qual ela vai começar o processo de congelamento. Daqui, galera, é o seguinte, não, olha só, olha que coisa louca, olha a fórmula que nós temos do calor sensível e olha a fórmula do calor latente, né? A fórmula do calor sensível, olha que coisa legal, ela tem uma variação de temperatura e o calor específico sensível. A fórmula do calor latente, ela não tem a variação de temperatura. Mas por que, Rafael, não tem o ΔT aqui? Porque no processo de calor latente, não muda de fase, né? No processo de calor latente, a substância, no processo de calor latente, ela não varia a temperatura, desculpa, tá? No processo de calor latente, ela não vai ter a variação de temperatura, e sim o quê? A mudança de fase, né? Então, por isso que nesse processo aqui, ok? Nessa fórmula aqui, eu não tenho a minha variação de temperatura, ou seja, eu não tenho ΔT, né? Apenas a mudança de estado, a mudança do estado físico da matéria, beleza? E aí, nessa conta aqui, galera, vamos colocar aqui, tá? É bem mais tranquilo. Então, vamos pegar aqui o canetão. Opa, aqui. Achei. Agora vamos calcular, então, o calor latente. Então, eu vou pegar a minha massa e multiplicar pelo calor específico latente, né? Na mudança de fase aqui. Então, vamos lá. Qual é a quantidade de massa? 5.000 quilos, certo? Qual é o calor específico aqui na mudança de líquido, né, de líquido para sólido? O calor específico aqui, o calor latente da carne é de 44 quilocaloria por quilo de carne. Então vejamos, novamente. Qual é a massa? A massa é de 5.000 quilos, certo? E qual é o calor específico latente da carne? É de 44 quilocaloria por quilo. Então, olha só, para mudar de fase, para eu mudar a fase da carne, eu tenho que adicionar ou retirar 44 quilocaloria por quilo de carne. Agora, vejamos, eu vou adicionar ou vou retirar? Para mudar uma substância do estado líquido para o estado sólido, eu preciso fazer o quê? Líquido para sólido, retirar. Agora, se fosse de sólido, né, para líquido, eu precisava fazer o quê? Adicionar. Nesse caso, como eu quero transformar de líquido para sólido, eu preciso retirar a quantidade de calor, né, retirar a energia térmica para que o mesmo mude do estado líquido para o estado sólido. E para isso, né, para cada quilo de carne, eu tenho que retirar 44 quilocaloria, beleza? Para cada quilo, retirar 44 quilocaloria. Logo, se eu tenho 5.000 quilogramas, basta eu multiplicar essa quantidade, essa massa total de produto que eu tenho, que é 5.000 quilogramas, e vou multiplicar com 44 quilocaloria por quilograma. Rafael, calma, vai devagar, tranquilo, vamos lá. É só a gente pegar a massa e multiplicar pelo calor específico, pelo calor latente. Esse resultado aqui de 5.000, essa resultante vai dar o seguinte, esse cálculo, né? Então vejamos, tem 1 quilo e tem 1 quilo, corta, 5.000 multiplicado por 44, eu que não sou besta nem nada, já tenho aqui já uma formulazinha aqui,
né? Esse resultado, pode fazer na calculadora, pega 5.000 e multiplica por 44 para você ver se não vai dar certo. 5.000 multiplicado por 44 vai ser equivalente a 220 mil quilocaloria. Olha que coisa louca. Então, para chegar de 10 a menos 2, eu retirei 36 mil quilocal. Agora, para mudar de fase, para que todo esse líquido ele se transforme no estado sólido, ou seja, para que eu congele essa substância, para que eu congele essa carne, eu preciso retirar 220 mil quilocaloria da carne. Então, essa resultante aqui, esse cálculo me deu um valor de 220 mil quilocaloria. Então, esse valor me deu 220 mil calorias, né? Novamente, né? Formulazinha, né? A galera até brinca bastante com essa fórmula, que é fala que é quimol, né? Essa aqui macete, essa aqui mol. Então, sensível quimacete e latente quimol, né? A galera fala o quê? Então, isso aqui calor é igual a minha massa multiplicado pelo calor latente, né? Pelo calor específico latente. Então, 5.000, certo? Multiplicado por 44 quilocal, que esse cálculo me dá um valor de 220 mil quilocaloria. Rafael, aonde você pegou esses valores aqui, meu querido? Aonde tu pegou esse valor de calor específico? Eu peguei a tabela universal, tá? Esse valor aqui e esse valor, o valor que eu apaguei ali, todos esses valores eu peguei na tabelinha universal. Então, tu pega lá, coloca na internet, vê o tipo de produto e tu vai encontrar o calor específico. Antes do congelamento, o calor latente, né? E tu vai pegar também o calor sensível após o congelamento. Todos esses dados nós temos aí disponível na tabela universal da internet. Tá legal? Vamos lá? Então, congelou a carne, né? Mudou de fase, beleza. Só que é o seguinte, Rafael, eu quero menos 30, tu já congelou. Ela está em menos 2 e agora eu quero que ela chegue a menos 30. Agora nós vamos calcular o quê? Aqui, galera, nesse ponto aqui, todo o líquido já se transformou em sólido. Agora eu preciso fazer o quê? Diminuir a temperatura até que ela chegue a menos 30. Então, de menos 2 eu vou diminuir a temperatura, ou seja, eu vou retirar energia térmica, ou seja, eu vou retirar calor para que o mesmo atinja menos 30. De menos 2 vai passar a menos 30. Novamente, vamos fazer o cálculo, mas antes disso, vou dar um tempinho para vocês e eu vou tomar uma aguinha na minha garrafinha rosa. Beleza? Tranquilo? Copiaram? Bora apagar aqui. Agora vamos pro próximo aí, né, galera? Vamos pro próximo e pro último cálculo. Chegou a menos 2, agora eu quero a menos 30. Então, novamente, nós vamos trabalhar com calor sensível. Por quê? Abaixo de menos 2, né, já mudou o seu estado. Então, o líquido já está totalmente sólido. Agora eu vou diminuir a temperatura até que chegue a menos 30. Então, novamente, vamos lá. Calculando que é igual a massa, né, multiplicado pelo calor calor específico dela aqui, e meu ΔT, certo? Então vamos lá, Q é igual a massa do meu produto. Quanto que é a massa? 5.000 kg. Multiplicado por quê? Pelo calor específico. Galera, vou ter que gravar o vídeo em duas partes, tá? Devido o limite aí se estendeu, tá? Então, o limite do vídeo passou, eu vou ter que fazer em duas partes. Então, essa é a parte 2 do vídeo, tá? Espero que vocês vejam todas as partes para um bom entendimento, beleza? Então, numa parte 2, né? Novamente, eu tenho lá
a quantidade de massa, que é 5.000 kg, ok? Só pra gente frisar aí novamente, galera, é bom dar uma frisadinha aí pro pessoal, senão a galera pode se perder um pouco. No vídeo anterior eu já calculei de 10 para menos 2, beleza? E já calculei o processo de mudança de fase. Agora eu vou calcular o processo de menos 2 para menos 30, que novamente entra no processo de calor sensível, beleza? Então, vamos lá. Então, para reduzir a temperatura, para diminuir a temperatura de menos 2 para menos 30, eu vou entrar com a fórmula do meu que macete aí, né? Que é a fórmula do calor sensível, que é a quantidade de massa, tá? Vezes o calor específico após o congelamento, vezes a diferença de temperatura. Então, quantidade de massa, 5.000 kg de carne. Calor específico após o congelamento, qual que é? 0,35 kcal por quilograma grau Celsius. Então vejamos, para diminuir a temperatura em 1 grau, eu tenho que retirar de energia térmica 0,35 kcal. Então para cada quilo de carne, para reduzir a 1 grau Celsius, eu tenho que retirar 0,35 quilocaloria, beleza? Então, para cada grau Celsius que eu quero diminuir, para cada quilo de carne, preciso retirar 0,35 quilocaloria. Então, esse valor tem na tabela universal, tá? Dos produtos aí, de alimentos. Então, eu vou entrar com esse dado que eu peguei na tabela, 0,35 quilocaloria por quilograma, multiplicado pelo quê? Pelo ΔT, que é a diferença de temperatura inicial e final. Vejamos, a carne entra nesse processo a uma temperatura de menos 2, tá? E a temperatura final é menos 30. Então, vou colocar aqui, menos 2, menos 30. Beleza? Bom, essa diferença, esse delta aqui, ó, essa diferença aqui, de menos 2 para menos 30, ou seja, se eu estou lá em menos 2 e eu quero chegar até menos 30, qual é a diferença? Quantos graus eu tive que diminuir para estar lá em menos 2 até chegar a menos 30? Quantos graus aí, galera? Quem falou a palavra 28 acertou. Então, vejamos, eu tenho 5.000 kg multiplicado por 0,35 quilocaloria por quilograma, multiplicado por quanto? 28 graus Celsius. Ok? Beleza? Faltou aqui 1 grau Celsius também. Beleza? Então, novamente, galera, quanto que dá esse resultado aqui? Eu que não sou besta nem nada, tenho uma colinha aqui, básica, que esse valor me dá 49 quilocaloria. Por que, Rafael, quilocaloria? Porque olha só, quilo com quilo corta, grau Celsius com grau Celsius corta, só sobrou o quê? Em quilocal. E se eu multiplicar 5.000 multiplicado por 0,35 multiplicado por 28, eu vou chegar numa resultante de 49.000 quilocal. Beleza? Então, para reduzir a temperatura de menos 2 para menos 30, o resultado vai me dar 49, vou colocar aqui, 49.000 quilocal. Então, o resultado disso me dá 49.000 quilocal. Beleza? Bom, novamente, só para a gente resumir aí, calor é igual a massa vezes calor sensível vezes ΔT. Beleza? Então, massa vezes calor específico após o congelamento, vezes o multiplicado pelo meu ΔT, diferença de temperatura inicial e final. Então, 5.000 multiplicado por 0,35 multiplicado pelo ΔT, que no caso aqui é 28, isso vai me dar uma resultante de 49.000 quilocaloria. Beleza? Bom, vou apagar aqui. Vou apagar. Então, vamos lá. Vamos pegar todos os dados aqui para a gente ver como é que deu o resultado final? Vamos lá. Então, para mim chegar desse ponto até esse ponto, quanto de calor eu tive que retirar aqui?
Desse ponto até esse ponto, eu vou pegar aqui, ó, Q1, vou colocar em azul aqui para ficar melhor, Q1 foi igual a 36.000 kcal. Q2 foi igual a 220.000 kcal. Q3 foi igual a 49.000 kcal. Rafael, da onde você tirou esses valores? O Q1 eu estou considerando para chegar, para diminuir a temperatura de 10 até menos 2. Q2 eu estou considerando desse ponto até esse, que é o ponto de mudança de fase, no qual a carne está saindo do estado líquido e indo para o estado sólido. E o Q3 é o ponto de menos 2 a menos 30, que eu estou considerando que é o ponto de subresfriamento ali, onde eu vou diminuir a temperatura até que a carne saia de menos 2 para menos 30. Isso daqui, galera, vai me dar, se eu somar a carga total, então a quantidade total, somando as três, eu vou ter 36, 220 e 49. Vou fazer de cabeça isso, hein? Mentira! 305.000 kcal, galera. É isso aqui, tá? Então esse foi o valor da minha quantidade de calor total. Q1, Q2 e Q3. Ou seja, desse ponto para esse Q1, desse ponto para esse Q2, desse ponto para esse Q3. Então minha quilocaloria total, né? Minha quantidade de energia térmica que eu preciso retirar total da carne é de 305.000 kcal. 305.000 kcal é a quantidade de energia necessária para eu reduzir a temperatura de 10 até menos 30 dessa carne e mudando do estado líquido para o estado sólido. Essa é a quantidade de calor total que eu tenho que retirar desses 5.000 kg de massa de carne. Beleza? Ok, galera? Bom, agora é o seguinte. Eu quero saber qual é o tempo de processo. 4 horas. Então, o que eu tenho que fazer? Para mim eu preciso de 4 horas, eu preciso reduzir esse processo para 4 horas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a carga total, que é 305, né, quilocaloria, e vou dividir por 4. E aí eu vou ter uma capacidade frigorífica, né? Eu vou ter a quantidade de caloria que eu tenho que retirar, né, do meu produto para esse tempo, beleza? Opa! Voltei aqui, galera. Fui pegar a calculadora. Então vejamos, né? A carga total foi 305.000 quilocalorias, ok? E aí, o tempo de processo é 4 horas. Então, como é que eu faço para saber, né, a quantidade de calor que eu preciso retirar por hora, certo? Para que em 4 horas eu retire 305.000 quilocalorias desse 5.000 kg de carne. Então vejamos. Eu vou pegar esse 305.000, beleza? E vou dividir por 4. Logo vai me dar um resultado de 76,25 quilocalorias. Então vejamos. Olha só. A cada hora eu preciso retirar essa quantidade de calor, certo? Para que num período de 4 horas eu consiga retirar esses 305.000 quilocalorias desses 500 kg de carne. Repetindo a informação, eu peguei minha resultante aqui, minha quantidade de calor final total, ok? Deu 305.000. E eu dividi por 4. Por que por 4? Porque meu tempo de processo. O resultado disso foi 66,25 quilocalorias por hora. Ou seja, o meu produto aí, tá? Eu preciso retirar, né, 76,25 calorias por hora, tá? Para que num período de 4 horas eu consiga retirar esses 305.000 quilocalorias, né, de carne dessas 5.000 kg de carne aí que eu tenho de massa total do meu produto. Beleza? E aí, galera, também no anunciado aí eu falei pra gente converter, né,
essa quilocaloria em quilowatts, tá? Então eu vou tentar fazer, deixa eu ver aqui, vou tentar retirar aqui, dar um tempinho para vocês aí darem uma olhadinha aí no que eu fiz. Carga 1, carga 2, carga 3, carga total 305. Qual é o tempo de processo? 4 horas. Então divide por 4, que é o tempo de processo que eu falei aqui no enunciado, que era 4 horas. Beleza? Ok? Agora, para converter isso, galera, para watts, quilowatts, né? É o seguinte, se eu quero converter esses 305 mil, vou deixar aqui, tá? Para quilowatts, basta eu multiplicar por 1163, ok? Então, se eu quero converter isso para quilowatts, basta multiplicar para 1.163. Então, eu posso pegar o 305, ok? E multiplicar por 1.163. Isso aqui, em watts, daria 340 quilowatts, tá? Se fosse, então, converter de quilocal para quilowatts. Beleza? Bom, vamos lá, vamos debater um pouquinho aí pra gente falar um pouquinho sobre isso aqui. Primeiro, galera, o objetivo não é o selecionamento de equipamento. Então eu posso selecionar um equipamento de 300 kW? Não. Tem que considerar outras cargas térmicas, quantidade de pessoas, temos que considerar infiltração de calor pelas paredes, né? Então eu tenho que considerar outras variáveis, eu não posso somente considerar isso aqui para cálculo, beleza? Por exemplo, de uma câmera fria. Outra coisa, vai dar um turno de congelamento, vai dar um equipamento muito grande. De fato vai dar um aparelho muito grande. Nós estamos falando de 5.000 kg de carne. Nós não estamos falando de uma câmera aí 3x3, nós estamos falando de algo bem grande. Então, de fato vai dar uma câmera bem grandinha aqui. Mas o objetivo do cálculo, né, desse vídeo e tudo mais, é mostrar para vocês como faz o cálculo de calor latente, calor sensível, utilizando o calor específico do produto. E aproveitando aqui também o tempo de processo, que foi 4 horas. E também aproveitei e fiz a conversão de quilocal para quilowatts. Beleza? Ufa! Esse vídeo foi longo, deu um pouco de trabalho, mas né, você que assistiu até o final, eu quero agradecer muito aí pela tua atenção, tá? E desde já agradecer a todo mundo do grupo aí, muito obrigado para todos aí, né? Mandar um abraço especial para o professor Valdemir de Oliveira, do Rio de Janeiro. Mandar um abraço pro meu amigo Thiago aí, Thiago da empresa Refre Norte, que fabrica hackers, tá? E é isso, galera. Mandar um abraço para todos vocês do grupo, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, deixe o meu, né? Vocês têm aí o meu contato no Facebook aí, né? Pode entrar em contato comigo aí. E dizer também, só para aproveitar a oportunidade, que né, na Escola Argos nós oferecemos curso de refrigeração comercial, residencial e ar-condicionado, split, inverter, né? Uma série de cursos que você pode fazer lá para se qualificar. Beleza? Obrigado, valeu, e é isso aí, galera. E tô devendo para vocês um vídeo sobre massa específica do fluido, né? Em breve vou estar fazendo para vocês. Valeu, um grande abraço para todos vocês. Até mais. Falou!